Olá, bem-vindos ao podcast Pode Papo, de Parentalidade Positiva. Aqui é um espaço que nós criamos para falar um pouco sobre parentalidade, sobre educação e tudo que envolve criação de crianças emocionalmente saudáveis. Não estou sozinha por aqui, mas vou primeiro me apresentar. Sou Juliana Camarão, sou diretora da Babyton School, uma escola que acredita e tem como pilar a educação positiva. Sou mãe da Beatriz, do Luiz Felipe e madrasta da Maria Fernanda. Já trabalho com a educação desde 1998 e quero mostrar para vocês quem está comigo nessa jornada. Olá, famílias, com muita alegria. Eu sou Eni Tomé, sou educadora parental, trabalho com educação desde 2005 e eu tenho um prazer imenso em trazer para vocês um pouquinho sobre educação positiva, sobre a desconstrução das relações, como elas se dão. E o meu lugar de fala vem do mestrado em antropologia cultural, em pós-graduação em educação positiva, neurociência da infância. Eu sou especialista em apego seguro, comportamentos desafiadores e adolescência. E também eu sou a mamãe da Helena e do Eduardo. Eu sou a Bruna Barbieri. Eu sou formada em Direito e também sou, uma apaixonada pela parentalidade positiva. Sou mestre em doutora, especialmente na proteção de direitos de criança e adolescente. Sou a mamãe do Romeu e me encontro agora, nesse novo caminhar voltado a aliar esses conhecimentos jurídicos com todo esse conteúdo humanizado, mais sensível, da própria capacitação e desenvolvimento de novas habilidades em prol de uma proteção dessas crianças e adolescentes dentro das próprias relações parentais. É legal falar de como a gente se conheceu e como a gente chegou até aqui, né? Na verdade, a Eni já é uma grande parceira, a gente já conversou e já tivemos alguns momentos formativos juntas de educação parental e a gente procurou a Bruna, fomos à caça da Bruna como um terceiro pilar para a gente trazer essa defesa, das nossas crianças, para trazer essa proteção das nossas crianças e para desmistificar também uma série de coisas e de verdades absolutas que aparecem aí nas redes sociais e que a gente precisa trazer para uma mesa de discussão e de esclarecimento, né, meninas? Eu queria começar com uma coisa que a gente conversou no nosso primeiro bate-papo, que foi trazida até pela Bruna, que era o seguinte: se você tratasse seus amigos como você trata os seus filhos, eles ainda seriam seus amigos? Boa pergunta. E isso é uma pergunta que envolve um certo grau doloroso de autoconsciência, né? Ninguém gosta muito de estar pensando naquilo que não está fazendo tão bem, mas a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, é mais do que necessário que a gente comece a se fazer essa pergunta. Será que eu estou sendo a minha melhor versão? Será que eu estou dando o meu melhor? E olha que legal, eu venho de uma área, que é a área do direito, a área jurídica, que geralmente a gente aparece quando as coisas já dão errado, quando precisa de uma medida protetiva, quando precisa de uma ação. E quando eu descobri esse lado da educação parental, da parentalidade positiva, eu percebi que a gente pode chegar bem antes e que, na verdade, a gente tem que chegar antes que as relações comecem a ficar disfuncionais, antes que os relacionamentos comecem a se tornar abusivos ou tóxicos, para usar a palavra da moda, né? Então, para mim, foi algo transformador, saber que a gente pode chegar antes nesses espaços de fala, nesses momentos de fala, e tá trazendo, isso tudo que a gente conversa entre a gente, que agora a gente vai ter oportunidade no podcast de também ampliar um pouco. E uma coisa que eu gosto, como a Eni sempre fala, é de não culpabilizar ninguém. A gente não está aqui para apontar dedos, não é isso, Eni? É verdade. E quando ela traz a ideia de que a gente sempre busca o melhor, isso não significa dizer que a gente está no lugar de autoridade para impor nada para ninguém, mas que ao mesmo tempo a nossa palavra ela carrega um peso que deve e merece ser ouvida, porque a gente está trazendo a neurociência, a gente está trazendo resultado de pesquisa, a gente está trazendo política pública, a gente está trazendo legislação. Então a gente está trazendo um conjunto de verdades dentro da nossa sociedade que merece sim ser ouvida porque tem critério, porque tem um lugar de fala. Todas nós aqui também a gente se complementa, porque a gente vem do espaço escolar, a gente vem do espaço familiar e a gente vem do espaço institucional. Então aqui a gente vai somar para você que está ouvindo, para você que tem interesse em se aprofundar, não só na sua relação dentro de casa, mas
pelos lugares em que esse tema ele vai ser atravessado, porque é a maneira como a gente enxerga e se relaciona com a criança, com as mães, com as professoras, com os cuidadores, com todos aqueles cujas palavras e ações têm impacto na vida da criança. Quem já viu aquela famosa cena, né, de almoço de família em que uma criança vai e derruba alguma comida, algum líquido sobre a mesa? O que normalmente, assim, antigamente se fazia muito? Hoje eu acho que as pessoas já até se policiam mais, mas o que normalmente acontecia? Caramba, desastrada, presta atenção. Não serve para nada, só agora, me dá trabalho. Se a gente estivesse no almoço aqui, nós três, e uma de nós derrubasse algum copo de água, alguma coisa na mesa, será que a gente teria essa mesma atitude? Será que a gente teria essa mesma fala? E aí a gente pode fazer um recorte para as gerações, né? Na minha época era melhor, bastava eu olhar e a criança obedecia. Hoje é uma geração mimimi, uma geração Nutella, crianças que a gente não pode falar, já se joga no chão, tá batendo na cara do pai, tá batendo na cara da mãe. Eu acho que hoje todas essas discussões elas vão tocar e mostrar a importância da gente entender e tirar essas camadas e desmistificar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui é justamente provocar. Talvez a gente não vai trazer a resposta final, mas a gente precisa sensibilizar a base de todo relacionamento, ou seja, aonde a gente está ensinando, né, a resposta do erro. Quando eu estiver ali pequenininho, eu derrubei aquela taça. Qual foi a resposta que eu tive para um erro tão pequeno? E na adolescência, qual é o resultado que eu vou colher? É um menino que vai mentir, que vai esconder, porque ele vai temer a reação desproporcional e violenta. É o adulto que não consegue ser honesto com o parceiro, porque sempre vai temer, nossa, se eu fizer isso, ele não vai mais gostar de mim. Então a gente vai passar a vida inteira projetando comportamentos, percepções e a maneira como a gente se vincula. Isso que você está falando é interessante, porque muitas das vezes a gente pensa no desenvolvimento do ser humano como se fosse uma coisa assim bem quadradinha, né? Tem a parte da infância, o que acontece na infância fica na infância, tem a parte do adulto, o que acontece na vida adulta fica no adulto, o que acontece com o idoso vai ficar lá com a pessoa idosa. E, na verdade, o que a ciência vem trazendo para a gente cada vez mais é que tudo aquilo que acontece na infância não fica na infância. Alice Miller já fala, né? Tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. Exato. A Lia Luft, numa frase belíssima, em que ela diz que a infância é o chão que a gente vai caminhar para o resto da vida. Então, às vezes, a gente está com o nosso parceiro, com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe, ou com uma pessoa no trânsito, que às vezes apresentam reações que são aqueles famosos automáticos, a pessoa estava ali no automático, e essas reações, às vezes, do automático, na verdade, são que mostram pra gente tudo aquilo que a gente está carregando desde a infância, aquela história do choro reprimido, aquela história do que o menino tem que ser assim, a menina tem que ser do outro jeito, ou aquela história, né, de que essa relação de um adulto com a criança tem que ser uma relação baseada numa coisa hierarquizada, no respeito, na obediência cega. E quando a gente começa a inserir a palavra respeito dentro da relação de família... E do lugar que não é medo. Respeito sem medo. Um respeito com afeto. Um respeito com limite, né? Porque as pessoas confundem o respeito com autoritarismo, com medo. Ter Violência. Medo com violência. Mas é isso que eu ia falar, porque antes dos 18 anos, bater, algumas pessoas pensam que bater na criança, eu estou disciplinando a criança, né? Depois dos 18 anos, se eu bato no outro adulto, é crime. É crime, é um crime gente. de agressão, não é isso que assim acontece? Como a violência psicológica, como o assédio moral. É isso que eu ia falar, no ambiente de trabalho. Adulto. Se eu faço um isolamento e ninguém vai falar com aquela pessoa, ela vai ficar lá isolada, aquilo ali é um assédio moral, né? Enseja um processo trabalhista. Por que com a criança a gente normaliza e acha que isso é disciplinar a criança e que isso vai fazer... Eu acho que acaba não só tirando a questão do respeito, como fazendo com que a criança perca a confiança. Eu sempre boto lá nas minhas caixinhas de pergunta, vira e mexe, eu boto assim, e aí, sua criança, quando faz alguma bobagem, ela corre de você ou para você? É uma provocação, é uma reflexão real, porque assim, se a criança fez alguma coisa errada, enfim, né, cometeu algum deslize, e ela vai te procurar e tu pune ela
ela vai sentir segurança em te procurar de novo? Quem que vai ser esse adulto referência para ela? Se você é a pessoa que ela deveria mais confiar e contar, e você não vai estar naquele momento, para quem que ela vai recorrer? E sabe que também, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é completamente natural para a gente que é ser humano, né? De entender que boa parte das vezes esses comportamentos da criança, do adolescente, que são aqueles comportamentos de uma birra, de uma confusão ou de qualquer forma de explosão emocional, às vezes, para a gente que é o adulto, cuidador, não é fácil a gente admitir que por trás daquele comportamento, aquela criança, aquele adolescente quer comunicar alguma coisa. Uhum. Às vezes é o nosso canal de atenção, ou a nossa disponibilidade emocional, ou a nossa calma que não está permitindo a gente permitir com que essa criança, esse adolescente, possa se comunicar talvez de uma forma melhor do que com aquele comportamento. Ou a falta de comportamento. Ou às vezes é simplesmente porque é uma criança, é pequena, e ela não sabe se comportar de outra forma. Então, se antigamente nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, elas faziam muito educar em casa, com base naquilo que tinham aprendido com seus próprios pais, com seus próprios avós, e muito assim na base do improviso do achismo. Hoje em dia, gente, a gente tem uma certa responsabilidade social, porque nós vivemos na era da informação. Hoje em dia a gente consegue chegar a informações, inclusive científicas. Quem não sabe de nós que a criança, até os seus 5 anos, ainda não tem nem 25% do seu cérebro desenvolvido. Então, como é que eu vou querer dessa criança um comportamento de uma lady, de um lorde, se é um serzinho pequenininho que precisa de movimento e que ainda não tem capacidade cognitiva para muita coisa? Então, a partir do momento que a gente está vivendo justamente nessa era da informação e que a gente pode ter esse diferencial das gerações passadas de entender melhor o que é que significa uma criança estar em processo de crescimento, o que significa para um adolescente estar no processo de amadurecimento, isso traz para a gente uma responsabilidade. Olha, eu tenho condições agora de saber muito mais do que aqueles que me criaram, me educaram. Então, todo esse conhecimento que está sendo adquirido, ele também precisa ser colocado em prática. E, Bruna, mas isso é difícil. E esse podcast, esse espaço, é um espaço também de trazermos informações para essas famílias, né? Que queiram ser educadas. E informações também com filtro, né? Porque outro dia eu vi um meme. Claro. Eu vi um meme, a mãe e o pai que segue rede social não sabe o que fazer. Aí pegam vários recortes contraditórios. Não elogie seu filho, elogie seu filho. Como se isso fosse uma licença poética, faça instintivamente. Mas eu quero dizer que a nossa biologia, ela é muito influenciada pela nossa cultura, portanto o nosso instinto também pode ser falho. E no momento que a gente vai buscar esse filtro, a gente também vai ser influenciado pela nossa bagagem, pela nossa história, por esse nosso automático. Ah, não, eu fiz porque eu amo, óbvio. Mas o amor ele é um amor-ação. A criança ela vai estar sempre interpretando essa ação de amor que você tem. Né? Então, eu apanhei, mas a minha mãe me batia porque ela era o que ela sabia, porque é assim que ela aprendeu. E quando eu dou esses exemplos, eu estou usando um exemplo básico, mas eu me refiro a uma questão estrutural da nossa sociedade. A gente tem uma sociedade patriarcal, uma sociedade hierárquica do homem branco, da mulher, da criança, né? Então a gente tem vários recortes que é importante levar em consideração, porque essa cultura atravessa a forma como a gente se organiza. Essa cultura atravessa a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente é colocado nesse mundo. E é um local de violência, de perpetuar a violência. Então a gente carrega sim, a gente precisa admitir que por mais que a gente esteja no movimento da parentalidade positiva, a sociedade requer que a gente seja violento, os nossos discursos vão ser atravessados por defesas de violência. Mas aí é que cabe esse filtro. Como é que eu vou filtrar? Me incomoda. Nossa, eu bati, eu sou a mãe violenta. Eu já bati, já botei no cantinho do pensamento, já gritei.
né? E a gente não está buscando aqui uma parentalidade de perfeição. A gente não está aqui dizendo que é para você, oh meu Deus, você bateu no seu filho, fica aí, você é uma mãe malvada, né? Você é uma mãe péssima. Vamos por uma escala de julgamento. Sim, não. Não, a gente está aqui não é para para apontar dedo. a gente está aqui para questionar essa estrutura que movimenta padrões de violência que vão ser repetidos nos nossos relacionamentos. O marido que trai, a mulher que aceita, a mulher que vai tomar satisfação com a mulher, digamos, com a amante, e não com o homem, né? A maneira como a gente se leva para o mundo isso é a maneira que a gente vai recebendo esse amor lá na infância, né? Para a gente não estar reproduzindo. E antes de eu puxar aqui um gráfico que eu quero escutar vocês, tem 3 coisas que vocês falaram que eu queria pontuar. Uma é, a criança quietinha, não necessariamente ela é quietinha porque ela é obediente. Boazinha. Ela simplesmente está reprimida para atender ao adulto. Exatamente. Ela está ali com todos aqueles sentimentos e emoções que ela não sabe nem identificar, nem nomear, nem lidar com aquilo tudo, mas ela está reprimida pela insegurança. Porque ela não tem um adulto para conseguir falar com ela. A outra coisa é esse comportamento agressivo de bater. Eu bato na minha criança e eu digo que eu amo. O que eu estou ensinando essa criança? Que ela pode, no futuro, ter um relacionamento afetivo que ela vai poder ser amada e apanhar, ou bater e amar. Exatamente. Né? Então, é bem delicado. E a terceira coisa que vocês falaram é a questão da ameaça, do constrangimento. A gente teve um exemplo no congresso que a gente foi, que eu achei interessantíssimo, que é assim, você está no meio de uma floresta e você dá de cara com um urso, que você sabe que é um animal, né, agressivo, um animal silvestre. Que vai nos atacar. Seu cérebro fica inundado de um monte de coisa que você está numa luta e fuga, você não consegue elaborar as coisas direito. É inconsciente. Completamente. Então, você gritar, você ameaçar, você constranger, você inunda o cérebrozinho da criança, que já não tem maturidade, já não consegue lidar com uma série de coisas. Você inunda de hormônios e de coisas que... Como é que você imagina que ela vai conseguir, enfim, ter alguma ação, ou ter algum aprendizado, ou ter alguma lição daquilo, você gritando e constrangendo, enfim. Mas eu queria trazer um dado. Ju, antes de você passar, só para a gente encerrar aqui essa primeira parte que está super bacana, eu queria convidar quem está ouvindo a gente em casa a fazer uma dinâmica assim rápida, questão de segundos, né? Se você estivesse acabando de receber seu filho, Papai do Céu chegou com uma caixinha e disse, está bem aqui o seu filhinho, vou deixar você escolher 3 características, 3 qualidades do seu filho. Pode escolher agora que eu vou dar. E se a gente puxar da cabeça aqui e tentar pensar, meu Deus, o que eu quero pro meu Romeu? 3 características aqui. Não sei, vão pensando aí de vocês, que eu vou já perguntar para vocês. Se Deus chegasse com o filhinho de vocês, a filhinha dissesse, pode escolher 3 qualidades que eu vou dar pro teu filho, né? Às vezes, quando eu faço a dinâmica, toda hora eu acabo mudando, né? Porque, 3 qualidades para eu pensar para o meu bebê, deixa eu ver. Eu quero muito que ele seja estudioso, eu quero muito que ele seja gentil e eu quero muito que ele seja íntegro. Pronto. Escolhi isso dessa vez aqui nessa dinâmica para o Romeu. E aí, quando a gente para pensar tudo aquilo que a gente espelha no nosso filho, na nossa filha, tudo que a gente espera que eles sejam e elas sejam, eu convido todo mundo a pensar dessas 3 coisinhas que você pensou aí de adjetivo, de qualidade, se você pudesse garantir que seu filho teria. Quantas dessas você tem? Você vive. Eu quero que meu filho seja estudioso. Será se ele me vê estudando? Exatamente. Eu quero que meu filho seja íntegro. Como é que ele observa o meu comportamento, né? Exatamente. Eu quero que meu filho seja gentil. Eu sou gentil com ele, com as pessoas que me cercam. Exatamente. Então, quando a gente começa a falar sobre educação parental, é como a Anne disse, a gente não está apontando o dedo, a gente está mostrando um caminho com conhecimento, com muitos estudos que estão sendo feitos e que mostram para a gente que tem uma forma mais positiva da gente exercer isso que a humanidade faz desde sempre, que é ser pai e mãe, né? E aí a gente vê que antigamente existiam várias formas de se relacionar na sociedade. Como é que o chefe se relacionava com os seus funcionários? Como é que o marido se relacionava com a sua mulher, né? Quando a gente começou a incluir essa palavrinha respeito,
Quando a gente começou a incluir essa palavrinha dignidade, a Uhum. relação do chefe com o O seu trabalhador funcionário Com mudou. mudou. O certeza. relacionamento do professor com seu aluno mudou, do marido com sua mulher mudou. E, gente, nós estamos vivendo num momento em que essas mesmas palavrinhas, dignidade e respeito, também estão sendo trazidas aqui também para a relação entre pais e Da mães. E parentalidade. isso vai obrigar a gente a repensar alguns modelos, repensar ferramentas, como a questão do bater. Porque às vezes a gente fala violência, a gente Uhum. pensa no olho roxo, a É. gente pensa no sangue saindo, mas, gente, violência, ela vai muito além do que essas formas mais graves. Uhum. Às vezes, você tá do lado do seu filho e tá grudado no celular, sem ter essa disponibilidade emocional, sem você estar ali de fato, para aquela criança aquilo vai ser uma violência. Você só fala criticando para o seu adolescente. Que não tem Então a tempo. gente também tem essa educação parental como uma forma, como a Juliana falou no começo, né, da gente tirar esse véu de invisibilidade das violências e mostrar, olha, pessoal, isso pode estar sendo feito há décadas aqui na nossa comunidade. Aqui em São Luís as coisas podem funcionar há muito tempo assim, mas isso é uma violência, a gente precisa repensar. Na verdade, até a gente tem um bate-papo, eu e Ine, que a gente quer falar de educação raiz, que não é bem essa raiz aí que a galera fala, não. Mas é isso, assim, da onde que a gente tirou a ideia de que para a gente educar as nossas crianças, a gente precisa primeiro deixá-las, fazê-las se sentir mal? De onde foi tirada essa ideia? Quer dizer, é aquele exemplo clássico, né? Se eu vejo uma pessoa se afogando, eu primeiro salvo ela, ou primeiro ela tá lá se afogando e eu fico assim, eu te falei que aí era fundo, eu te falei que era Por para que tu você ir foi de boa, mergulhar? Gente, a gente não faz isso. Primeiro salva. Então, assim, a criança tá lá no auge da birra, não sei o que, eu vou ficar assim, eu não vou fazer. Pra que você vai inundar aquele cérebro de mais estresse, demais? Não adianta, né? Então, enfim, o que eu queria trazer para vocês, meninas, é um dados da pesquisa da Unifesp e do Ministério Público do Paraná, que diz o seguinte: a exposição à violência na infância está diretamente associada ao comportamento agressivo na vida adulta. O menino cresce apanhando, sendo humilhado ou exposto à violência psicológica, tem mais chances de se tornar um agressor doméstico. E as nossas filhas, se desde pequenas são ensinadas que amor combina com agressão, como podemos esperar que na vida adulta elas não aceitem relacionamentos abusivos? Eu queria mencionar, além dessa pesquisa, o documentário The Wisdom of Trauma, que foi realizado numa cadeia norte-americana. Se não me engano, foi com 253 detentos de alta periculosidade. Foi um experimento baseado nas famosas experiências adversas da infância. E para você que não conhece esse termo, você pode colocar aí no Google, dar uma pesquisadinha. Experiências adversas da infância são marcadores hoje utilizados nas pesquisas para comprovar essa relação, da forma como você se relaciona desde a barriga da mãe, né, até a primeira infância, até a adolescência, o que pode ser pontuado e mapeado em termos de saúde física, né, fisiológica, dentro da tua fisiologia. E isso é muito forte hoje, que tem um movimento, estava até comentando com a Bruna, na Califórnia, a Nadine Burke Harris, ela traz que no consultório pediátrico você já preenche uma ficha para entender como é que funciona a dinâmica relacional, ambiental, de onde é que está essa criança, né? Se ela chega lá com febre, vômito, mas você precisa também falar um pouquinho como é que está a rotina, a vida, como é que foi essa gestação, esse parto e esse relacionamento. Parêntese. E voltando, nessa pesquisa, nesse documentário, eles buscaram entender um pouco da trajetória desses indivíduos de alta periculosidade. Prisão de segurança máxima, prisão perpétua e condenados à morte. E a psicóloga vai relatando e vai puxando 10 elementos. Dê um passo à frente se você era constantemente abusado, humilhado, estapeado, silenciado. Dê um passo à frente se você sofria agressões físicas, tapas, surras, castigos. Quantas vezes você recebeu afeto quando você precisou, quando você chorou? Então é muito interessante a gente pensar que a gente acredita que precisa bater para na frente não ser criminoso, precisa punir para não usar droga, precisa constranger e humilhar para que a criança
cresça sabendo que não pode fazer o que quer. Sim. A gente associa e legitima o comportamento cultural violento, achando que está prevenindo violência, no entanto, a gente está familiarizando o indivíduo a comportamentos violentos, para que ele se associe e entenda como familiar padrões de relacionamento violento. Né? E isso tudo também cabe de dizer que esse mesmo estresse que é derramado a partir dessas relações, desses vínculos tóxicos estabelecidos desde pequenininho, desde a barriga da mãe, desde até os 4, 5 anos e até na adolescência, eles são essenciais para modificar a forma como o nosso corpo funciona. Se esse corpo tem mais descarga de estresse, de adrenalina, de cortisol, ele vai abrir um espaço de disfuncionalidade no sistema neuroendócrino, na imunidade dessa criança. Então, o que você vai fazendo aí? Então, aí a gente já entra até no tema da epigenética. Por que é tão importante esses consultórios pegarem essas informações para entender? Porque ele vai acionar talvez um gene que está ali no histórico familiar de saúde mental. É uma criança que vai desenvolver provavelmente colesterol, diabetes, obesidade. Então, todo esse estudo ele é multidisciplinar para mostrar o impacto dessas relações, como elas se atravessam e como elas são importantíssimas. Não só no sentido ético, que às vezes as pessoas falam, não, isso é individual, isso é ético. Não, não é. É um tema também de saúde pública. E é interessante também, eu estou lembrando você está falando todas as repercussões que a forma como nós somos criados pode ter implicações para o nosso próprio corpo, Sim. né? E aí, às vezes, essas questões a gente consegue até associar mais fácil, né? A criança que está ali crescendo, o adolescente que está apresentando isso, aquela outra questão hormonal ou de saúde, mas eu tô lembrando daquele desenhinho que a gente assistia muito, que ficava o anjinho bom e o anjinho mal A gente tem aqui, que saber né? qual que a gente alimenta, né? Não, e não só isso. Sabe o que eu tô lembrando? Né? Muito desses estudos também estão mostrando que tudo aquilo que a gente fala para nossa criança, que a gente fala para o nosso adolescente, vira a voz interior deles. Então, às vezes, quando eles estão vivenciando uma situação, no futuro, quando eles são pais, quando eles são maridos e mulheres, quando eles são chefes ou são colegas de trabalho, é a nossa voz, quando a gente estava ali mais perto, sendo esse primeiro referencial e modelo de comportamento e pressionando, a gente vai estar ou sendo essa vozinha de anjo, ou a gente vai estar sendo aquela vozinha ali como é que eu falo? Do capetinha, né? Do capetinha. Porque aquilo que a gente fala para nossa criança, para o nosso adolescente, vai virar a voz interior deles. E muitas das vezes a nossa falta de paciência, a nossa falta de cuidado com o que a gente fala para nossa criança e nosso adolescente vai moldar aquele seu pensamento interior, a sua autoestima, né? Vai moldar de tal forma que a gente não vai conseguir ver isso tão fácil quanto uma criança com um problema de saúde física. Então, às vezes, a gente não consegue calcular os impactos que um comportamento abusivo nosso, ou que um comportamento tóxico nosso, ou que nossa falta de paciência, ou que a nossa falta de respeito com a nossa própria criança e adolescente pode provocar aqui por dentro, que a gente não vai estar vendo, mas que a gente vai perceber os efeitos, a gente vai sentir esses efeitos. E o que a Juliana está trazendo é algo muito real. Existe já uma quantidade absurda de estudos trazendo isso pra gente. E a gente tem que furar um pouco essa bolha, né? Sim. A gente tem que tirar esses estudos do papel e a gente tem que trazer para cá para a sociedade, numa linguagem tranquila, rápida, fácil, didática, para que a gente possa mostrar isso. Quantas pessoas não estão respondendo a processos de violência doméstica porque foram meninos que foram ensinados a serem machos, meninos que não eram acolhidos quando choravam, porque chorar era coisa de menininha. Meninos que eram incentivados a brigar, porque isso é uma coisa que o homem tem que fazer. Então, se você naturaliza para esse menino que a forma dele ser respeitado e da forma dele se conduzir nas suas relações é sendo agressivo, é sendo dessa forma, como é que no futuro esse adulto vai se comportar? Se ele acabou sendo moldado desse jeito. Então, quando a gente fala sobre educação parental, quando a gente fala de respeito à criança e adolescente, a gente também vai ter que falar, como você falou, né, mais cedo, a gente vai ter que falar de vários atravessamentos históricos,
de renda, de oportunidades, de gênero. Tudo isso a gente precisa trazer para a mesa. E essas realidades não acontecem só em famílias vulneráveis, absolutamente, né? E é assustador até que com famílias, com esclarecimento, com acesso à informação, ainda tem esse tipo de comportamento e de postura perante as crianças. Eu não gosto, por exemplo, de ensinar pela punição, porque é aquele exemplo da multa de trânsito. Eu não tenho que ensinar que eu não devo beber e dirigir, porque isso vai me gerar uma multa de trânsito. Eu tenho que explicar que eu não devo beber e dirigir, porque a bebida diminui os meus reflexos, me deixa relaxado, pode trazer uma sonolência que pode gerar um acidente, que pode gerar... Entende? Então, eu não gosto desse processo, mas os nossos legisladores brasileiros já começaram a pensar em impactos punitivos para essas famílias que ainda punem essas crianças. E aí, Bruna, eu queria puxar de ti, enquanto pessoa do direito aqui na nossa roda, como que está pelo mundo essa questão da legislação ou da punição de famílias que ainda trabalham com agressão e com agressividade, né, que são duas coisas distintas, com as crianças? É um desafio muito grande, porque geralmente quando a gente pensa em leis, a gente pensa em leis do espaço de fora da casa, da porta de casa para a rua, né? De dentro de casa, da porta para dentro de casa, a gente não quer muito pensar em lei. Então a gente ainda está vivenciando uma cultura, e isso é mundial, em que as pessoas ainda querem ter aquele certo espaço de... eu não diria Privacidade. Come do meu pirão, apanha do meu cinturão. As pessoas ainda querem um pouco ter essa sensação de que mandam dentro de casa decidem como tudo tem que ser feito. Só que a partir do momento que a gente começa a dizer que crianças e adolescentes também são sujeitos de direito, assim como há décadas atrás a gente começou a dizer que mulheres também eram sujeitos de direito, e hoje a gente vê a revolução dos direitos das mulheres. Hoje a gente está vivendo esse mesmo momento em que a gente começa a trazer, enquanto poder público, algumas determinadas premissas. Então, puxando esse exemplo do trânsito que você disse, você pode dirigir do jeito que você quiser. Você pode andar rápido, você pode andar devagar, você pode escolher passar o dia inteiro com o seu farol ligado, mas existem combinados que a lei traz para a gente que são inegociáveis. Por que que a cadeirinha de trânsito precisou ser uma lei para que as pessoas obrigassem a botar a cadeirinha para o seu filho com cinto? Porque as pessoas diziam, não, é só bem ali, eu vou botar o meu filho aqui. Aí nisso vem alguém que te causa o acidente, não foi nem sua culpa, foi a pessoa que bateu no seu carro e seu filho estava ali sem o cinto, sua filha estava sem a cadeirinha, acabou se machucando. Então o direito vem, às vezes, para trazer alguns óbvios que precisam se tornar inegociáveis. Então você pode até escolher dirigir de dia com seu farol ligado o dia todo, mas de noite você é obrigado a dirigir com seu farol ligado, porque essa é uma regra que vai ser inegociável. Não vai ser se você gosta ou não do farol. Você vai ter que fazer isso. E a mesma coisa quando a gente transplanta para as leis falando sobre família. Existem determinadas questões que não vão envolver a tua possibilidade de escolha dentro da tua família, porque são acordos que precisam ser inegociáveis. E respeitar a integridade física da criança, respeitar a integridade psicológica da criança, hoje o Brasil escolheu que são acordos inegociáveis. Você não vai admitir exceções. Então, a gente teve a Lei Menino Bernardo, que é aquela lei que não veio dizer que os pais não podem mais disciplinar os seus filhos. Aquela lei veio dizer o seguinte: melhore nas formas de você disciplinar o seu filho. Aumente seu repertório. Adquira mais habilidades, né? Porque assim como antigamente o professor botava ali o aluno ajoelhado no milho, ou botava o chapeuzinho de burro. Dá vergonha. E hoje ninguém vai admitir que se faça isso com seu filho. Exatamente. Hoje também o Estado quer dizer para os pais, para as mães, para os avós, para os cuidadores: melhore suas ferramentas e habilidades para educar e disciplinar essa criança. Porque a frase campeã das famílias que me procuram é: se eu não posso gritar, se eu não posso bater, eu posso fazer o quê? E é um atestado de limitação.
né? É um atestado de, nossa, eu tô tão preso no ciclo da violência porque é tão difícil admitir que existem outros caminhos. Se eu não gritar, meu filho não me ouve. Se eu não bater, ele não me obedece. E aí daria margem da gente tirar algumas camadas, tipo uma cebola. Você busca uma obediência, uma cooperação. Biologicamente, a criança ela vem programada para cooperar. Ela precisa cooperar porque ela precisa pertencer, ela precisa se conectar. Então, quando você busca uma obediência cega, na frente você quer um filho líder. Como? Se você está ensinando, você está quebrando ele para obedecer. Ó, só te cortando rapidinho, se você chegar para uma criança e você olhar para ela com aquela carinha deliciosa e dizer, você hoje não tomou banho, né? O que é que a criança vai responder? Ela pode ter tomado 3 banhos, mas ela vai responder porque ela quer te agradar. Eu não tomei banho. Tudo que Ela você quer fala nessa cooperar. entonação, a criança responde. Então, olha só, você consegue que a criança coopere, contribua, obedeça, para usar o sentido tradicional, Exato. de formas mais criativas, mais harmoniosas, mais lúdicas, mais divertidas, do que você se desgastar e desgastar sua relação com a criança na base do grito. Exatamente. Agora, eu, enquanto escola, né, costumo dizer, as crianças começam a reverberar comportamentos que olham e observam em casa. Mais do que a palestrinha. Totalmente. E alguns pais se sentem envergonhados quando a criança chega e resolve alguma situação de frustração na escola batendo. E aí a família fala, nossa, mas não sei por que ele está batendo. Será que não sabe mesmo? Será? Então, assim, o que a gente está ensinando, né? E é assustador, porque A gente, só fazendo um parênteses, né? um gatilho para mim. A agressividade a gente trata enquanto sociedade como algo abominável, mas a gente legitima desde que seja para o inferior. E aí a gente legitima o homem que já batia na mulher aceito, hoje não é mais, e agora a gente está discutindo a violência sobre a criança. E aí eu acho que é interessante a gente pensar que a agressividade ela é natural. A agressividade ela faz parte do que a gente precisa para sobreviver. Ela também tem um lado positivo. Não, né? Claro, a gente não quer de jeito nenhum. Só que a gente acaba escalonando. Sim. Menina não pode ter raiva, é feio. Mocinha não fala alto. E acaba que a gente não une as nossas crianças com habilidades para lidar com essa agressividade, porque ela é natural e é uma energia de movimento. Então, crianças em conflitos, é natural, vai acontecer a mordida, vai acontecer o tapa, porque acontece a frustração. Aquele cérebro foi derramado, ela sentiu pela primeira vez a disputa social, o engajamento social e a inabilidade que ela tem de resolver. Afinal, qual é o passado que ela tem para lidar? Nossa, eu poderia ter feito aquilo. Ela nem tem essa maturidade cerebral, essa maturidade de vivência, de sociabilidade. Eu achei interessante fazer esse recorte para que a gente não está pontuando a agressividade como algo desconectado nem nato, mas a gente está falando dessa habilidade. Lembrar do filme Divertidamente. Dessa falta de repertório. A agressividade está aqui, o ódio, o nojinho. E ela tem que estar lá. É tudo sentimento natural. Não, o gatilho que me deu aqui, eu precisei respirar, é porque eu já perdi 2 famílias na escola em razão de agressividade. A família agredia a criança consequentemente via agredir na escola, e a gente chamava essas famílias e insistentemente, não para querer dizer assim, olha o que teu filho está fazendo, eu sei o que tu está fazendo em casa, não, para ajudar, para dar mais repertório, para dar outras possibilidades, né? E chegou em determinado momento que a primeira família que saiu se sentiu incomodada de ser tão incomodada, né? Tipo assim, não, em casa eu resolvo do meu jeito, aí na escola se virem e vocês têm que lidar com isso. E uma outra chegou a tentar agredir a criança dentro do ambiente da escola. Imagino que isso foi para mim, assim, me pegou muito, assim, então... E aí acabou tirando da escola, não sei se por vergonha, não sei se por ir atrás de um outro ambiente que talvez não se incomodassem com aquela criança estar sendo agredida, né? Então, ainda tem esse véu de visibilidade de algumas instituições fingirem que não estão vendo. Exatamente. E deixarem para lá. Agora, só uma coisinha aqui só para fazer esse adendo do que isso que você está trazendo mostra como é natural para algumas pessoas fazer uso da violência física. E sabe algo também que a gente precisa também começar a convidar as pessoas a refletir o que essas crianças e esses adolescentes têm consumido.
não só assistindo os seus pais, os seus avós, mas expostos a uma internet que está sem controle, Sim, expostos Nossa, esse aqui totalmente. já ao dá outra pauta. YouTube, É, expostos a sem tudo aquilo dúvida. que às vezes estão assistindo em casa, tá Uhum. o pai e a mãe do lado, mas às vezes essas crianças estão perdidas numa praça pública que é a internet ou que é a televisão. Eu converso muito com as famílias da escola sobre o assunto de internet em relação à proteção sexual, por exemplo, que ainda existe esse tabu de quando eu devo conversar ou de que forma que eu devo abordar a questão da sexualidade com a minha criança. E se eu não abordo desde muito cedo para falar da proteção, né, eu abro Espaço. um espaço para que ela procure em outro lugar e eles vão procurar. Se eles têm aquela curiosidade, eles vão procurar. E se você, família, não abordar da maneira mais adequada, trazendo esclarecimentos dentro do nível de compreensão da sua criança, ela vai buscar em outras fontes. E às vezes é numa internet que traz uma abordagem de objetificação da mulher, de um sexo, enfim, Exato. todo tipo de loucura que existe aí na pornografia. Então, existem alguns tabus que as pessoas pecam com suas crianças simplesmente por ignorância de achar que, não, se eu falar eu vou induzir minha criança a praticar sexo. Não, gente, eu tenho que falar que o corpo dela é sagrado, que existem regiões que ninguém pode tocar. Eu tenho que falar. Isso é proteção sexual, né? Com certeza. Isso é educação E educar é sexual. sobre se relacionar, já dizia a Exatamente. nossa mestre, né, a Flávia Pereira. Porque se a gente não se relaciona com a criança de verdade, Aí, ouvir, acolher a curiosidade. Onde é que tu ouviu isso, menino? Se cala, não vai falar isso aqui não. Nossa, meu ele filho, vai. né? Então você reprime, você afasta, você incute nele medo. Não, minha mãe, não posso perguntar certas coisas para minha Ou mãe. desperta mais curiosidade e vai buscar em outra fonte. Exatamente. Aqui não é um local que eu me sinto seguro para expressar minha curiosidade, quem eu sou, o que é genuíno de mim, o que eu nasci para vincular. Agora, eu quero puxar já um gancho para o nosso próximo episódio, que a gente falou muito, né, sobre identificar esses deslizes que algumas famílias cometem, né, que os adultos de referência daquela criança cometem, mas a gente também, antes até de iniciar, estava falando um pouco dessa romantização da maternidade, de achar que tudo é um mar de rosas, ou que existe uma receita de bolo. Gente, não existe receita de bolo. A gente não vai trazer aqui soluções prontas para você aplicar com sua criança. Primeiro que, se você não se conecta com sua criança, se você não a conhece, não existe fórmula. A melhor pessoa para identificar o que fazer no momento de desregulação da sua criança é você. Quando você identifica o que é aquela dor que ela está sentindo, o que é aquele incômodo que ela está sentindo. Então, assim, a gente tem que alfabetizar socialmente as nossas crianças, emocionalmente as nossas crianças. E para isso a gente precisa se autoeducar, porque a gente vem de uma geração que não tem esse letramento emocional, não teve acesso a essa informação. A gente precisa pensar que a gente é a primeira geração que está fazendo esse movimento, e por ser ter esse pioneirismo, que a gente está abrindo aí as matas, né, digamos assim, a gente está carregando essa bandeira, a gente precisa pensar, eu não estou em busca de ser uma mãe perfeita, na verdade eu estou em busca de tirar esse mito da mãe que sabe tudo, que é a mãe que não erra. Não. Né? Inclusive, eu trouxe aqui um dado de burnout parental, né? Que 9 em cada 10 mães brasileiras sofrem de burnout parental, e as mães solos, eu sou mãe solo, enfrentam esse esgotamento em uma taxa 2,5 vezes maior ainda, né? Então, já puxando aqui um pouco do que a gente vai trazer para os próximos episódios, para o próximo, né, que a gente já combinou que a gente vai falar um pouco sobre isso, para desmistificar essa coisa de a parentalidade é magnífica e tudo é um mar de rosas e está tudo tranquilo. Não. Tem alguma coisa de errado comigo, porque meu filho não fica quieto, mas o filho da Juliana fica, o filho da Bruna falar desse... come tudo, mas não come nada. Aprendeu a ler com 2 anos. A gente tem que falar um pouco desse peso, assim, dessa exaustão, né, parental. A sobrecarga. Exatamente, que algumas famílias têm, tanto mães solos, quanto pais solos, quanto vós solos, né, que às vezes são vós que estão ali, avô e vó, como cuidador primário. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, porque pais ou mães exaustos emocionalmente
Vai acontecer o quê? São crianças indispostas. E a gente está vendo aí, gente, as pesquisas saindo. Essa semana a gente teve a notícia de que o Brasil está com mais de 500 mil pessoas afastadas por burnout, por adoecimento de saúde mental. E a gente tem 80% desse número, mulheres. Né? Quanto isso já nos traz e quanto isso já nos faz refletir. E é importante que a gente traga esse caminho do meio entre esses dois caminhos que são tão exaurientes, são tão desgastantes, que é o caminho do autoritarismo da e da permissividade. permissividade, né? Exatamente. A gente está aqui tentando trazer informações práticas, confiáveis, didáticas. Como é que a gente pode ir fazendo esse caminho do meio para que a gente possa conseguir aquela que é a palavra-chave fundamental para qualquer forma de relacionamento humano? Equilíbrio. Perfeito. Mas eu acho que a mensagem desse nosso primeiro episódio foi: precisamos identificar as violências que a gente comete com as nossas crianças. Exatamente. Né? Quando a gente vai fazer um desfraude coletivo, quando a gente vai determinar a hora que a criança tem que desfraudar, quando a gente faz uma disciplina do sono, que eu tenho que determinar a hora que ele vai dormir. A quantidade de horas. Tem que acordar, porque já está passando. Exatamente. Essa janela dele. Isso é uma violência, né? Vamos conversar mais sobre isso. Temos muito papo para conversar. Mas eu acho que uma primeira reflexão assim que eu tirei desse episódio, até eu fiquei em muitos momentos me vendo e me refletindo enquanto mãe, enquanto madrasta também, quais são essas violências, essas microviolências que a gente já cometeu com os nossos filhos, né? E que a gente comete com as nossas crianças, não para apontar dedos, mas para trazer. A gente precisa ter consciência, né? Depois que a gente criou essa consciência, aí vamos falar um pouco, tá, mas eu tô exausta, eu tô cansada, cadê minha rede de apoio? E aí eu e a Ine, a gente tem um projeto aí de falar um pouco, né, sobre a educação raiz. E se a gente falar, teve uma treta aí no meu Instagram outro dia que vieram me perguntar de Dia do Índio. E aí trazendo um pouco das comunidades dos povos indígenas, da ancestralidade. Como é que se criavam os filhos antigamente? Era em comunidade. Uma mãe não era só ela que tinha que cuidar e que brincar e que fazer tudo. Tinha toda aquela rede de apoio. Uma criança precisa de uma aldeia, na verdade. Exatamente. Então, não ter essa rede de apoio pode te levar, assim, a uma exaustão parental. E você sabe que lá na Constituição Federal, para a galera que como eu é do direito, a Constituição Federal diz o seguinte, que é dever da família, do Estado e da sociedade proteger todos esses direitos que são os direitos fundamentais de uma criança ou adolescente. Então, essa aldeia aparece, inclusive, num sentido do próprio princípio da cooperação. Não é só a família que tem que estar responsável. O Estado tem que assessorar essa família, tem que ter uma política pública, precisa de uma creche para essa mãe que está trabalhando, precisa repensar, inclusive, essa licença quando esse pai e essa mãe acaba de se descobrir pai e mãe, de virar pai e mãe, olha, mais uma camada. O bebezinho. Por que a mãe pode ficar 3, 4, 6 meses e o pai 3 dias? Quanto tempo dias? o Aécio e o Vicente ficaram de licença paternidade quando tiveram a Ava? 7 dias. É como se a própria sociedade dissesse, olha, é o seguinte, aqui no Brasil a gente ainda acha que quem tem que parar a vida para cuidar de filhos são as mães. Mais uma multicamada da parentalidade, que é ir para as empresas, que a gente depois vai falar, óbvio, daqui para frente, que a gente tem esse tema, empresas que já têm adotado práticas de parentalidade dentro dos seus quadros funcionais, registram um aumento de 51% de produtividade. Sim. Em vários países, olha que coisa. A licença não é mais licença materna, licença paterna, é licença parental. Exato. E cada família, de acordo com sua dinâmica, com sua realidade, pode tirar. Vai dizer quanto tempo cada um vai ficar. Primeiro vai ser o pai, primeiro vai ser a mãe, quanto tempo para um, quanto tempo para o outro. Então a gente vê o quanto desse episódio, eu acho que é interessante, para mim ficou o registro da multidisciplinaridade, do quanto esse tema é atual, pertinente, corajoso e necessário. Falar de parentalidade positiva é desvendar camadas de uma mãe cansada, a gente não quer ser guerreira, a gente quer ser feliz, quer ser cuidada, merece ser cuidada. É falar de acolhimento para o lar, condição para aquela mãe não violentar, para que ela consiga buscar autoeducação, para que ela consiga entender que começa com ela.
que o filho não é o problema. Sim. O problema está no olho dela, na maneira como ela aprendeu estruturalmente, da maneira como ela está sendo acolhida ou não, como ela está sendo cobrada ou não, né? E eu trouxe uma cola, porque a minha frase, né, de encerramento Vamos lá, vamos ter que encerrar. é da Laura Gutman, Uhum. né? Maravilhosa psicanalista argentina. Se não assumirmos individualmente a responsabilidade de nos compreender e compreender o nosso próximo, não há possibilidade de mudança. Perfeito, fica aí a reflexão. Eu queria que antes de eu encerrar aqui, eu queria que vocês falassem um pouco as redes sociais de vocês. Também vou falar que a gente acabou de criar uma rede social nossa para o nosso podcast e ainda tem muito mais planos para além deste podcast, né? Que a gente ainda não vamos dar spoilers, mas Ene, suas redes sociais. @ntomé, ENNETHOME. E já fica aqui também o convite para que vocês sugiram as pautas, mandem perguntas. Perfeito. Vamos fazer desse espaço um espaço de comunidade mesmo, de mãe, de professora, de advogada, de pesquisadoras, de pais, de amigas. Exatamente. E você, Bruna, suas redes sociais? É o @profa Bruna Barbieri Joaquim. O Barbieri, BARBIRI, o Joaquim não vou nem soletrar, vocês já vão achar nas redes. Mas inspirada aqui pela contribuição da Ine, eu gosto muito de uma frase do Contardo Caligares, e que ele diz o seguinte, que tem muito menos da vida adulta no adulto do que parece, porque a nossa vida adulta ela é pilotada por restos e rastros da infância. Então, a gente também vai falar um pouquinho ao longo dos nossos episódios de que existem crianças interiores aqui dentro de mim, da Ane, da Ju e de você. Existem crianças que também têm algumas questões que vão precisar ser trabalhadas para a gente se ressignificar, ou às vezes até mesmo para a gente se curar, e que a parentalidade positiva, ela também vem para isso. Ela não vem só para apontar o que você está fazendo de errado, ela vem para te mostrar que você pode ressignificar muita coisa que você viveu e a partir de então você pode agir diferente. E a gente quer te fazer esse convite para você caminhar com a gente nesses episódios, nesses podcasts de diálogo, de acolhimento, de reflexões, mas principalmente de esperança para que a gente possa começar esse movimento de dar para os nossos filhos, nossos netos, uma parentalidade mais saudável, mais positiva, efetivamente. Sem sombra de dúvidas. Então, sigam nossas redes sociais. A minha Juliana Camarão Almeida, da minha escola, Babyton School, e do podcast, que é podcast Pode Papo. Muito bem. O nome é Pode Papo, já está batizado aí. No próximo episódio, então, meninas, a gente vai conversar um pouquinho, né, do impacto dessa cultura do burnout parental, como que essa exaustão emocional dos cuidadores influencia na educação e no bem-estar das nossas crianças, né, porque a gente quer protegê-las. E não perca, gente, siga, envie esse vídeo aí para quem você acha que precisa escutar um pouco, mande as perguntas e as contribuições, dá uns likes aí e envia para toda a família. Eu acho que vamos voltar à questão da parentalidade para a aldeia, né, para toda a sua rede de apoio. Tchau. Tchau, até a próxima.